Olá, meu povo do Vegflix! Hoje eu tô aqui, confortável, na minha casa, no meu sofá, porque eu tenho uma história pra te contar. Como eu me tornei vegano. Vivem me perguntando isso e eu até hoje não tinha feito um vídeo contando a minha história. Eu não posso te dizer que ela vai ser curta, mas eu te garanto que é cheio de emoção, aventura, magia e reviravoltas. Tudo que faz uma história ficar fantástica. Então fica aí que depois da vinheta eu vou te contar como eu me tornei vegano. Ai, tô me sentindo a Gabriela Prioli aqui no sofá. Mas antes de começar a minha Via Crucis, eu vou te pedir para, se você não é inscrito no canal, se inscrever, não esquece de clicar no sininho e todas aquelas coisas que você já sabe. E ao final do vídeo, você já sabe também, dá o seu like e compartilha. Quem era o Ivan antes do veganismo? Só para dar um aviso, eu não tenho nenhum roteiro nesse vídeo, eu vou simplesmente sentar e contar a minha história para vocês como se eu tivesse sentado no sofá da minha casa conversando com os meus amigos e tomando um vinho. Prólogo. Antes de começar a contar a história de como eu me tornei vegano, eu preciso te contar quem era o Ivan antes do veganismo. Sabe aquela pessoa que hoje em dia muitos veganos consideram chatos pra caramba, que fazem piada de vegano, que defendem o consumo da carne, o que muitos chamam de carnista? Eu era aquela pessoa que debochava, que mandava piada pros meus amigos. Eu não tinha amigos veganos, eu tinha muitos amigos vegetarianos, amigas e amigos vegetarianos. E todos eles sofreram comigo. Eu mandava piada. Sabe aquelas piadas de minha comida caga na sua comida? Mandava aquela imagenzinha da vaca cagando no capim. Então, inclusive é por isso que hoje eu consigo me identificar muito com essas pessoas que fazem isso e é nelas que eu quero chegar, elas que eu quero atingir. Eu também era aquela pessoa que passava o dia inteiro numa churrascaria. E não é exagero o que eu tô falando, não. É o dia inteiro mesmo. Principalmente porque eu era daquelas pessoas que achava que se tá pagando, então vamos dar prejuízo. Tá aqui o Chewbacca que não me deixa mentir. Né, Chewbacca? Na verdade, eu acho que ele deixa assim. Então, eu entrava numa churrascaria por volta das 10, 11 horas da manhã e só saía às 6 horas da tarde, depois de tanto comer. Eu fazia períodos de comilança durante aquele dia. Eu comia pra caramba, depois tomava uma água tônica com limão, esperava passar e aí começava a comer novamente. Eu era esse tipo de pessoa. E a maior prova de que eu tinha um consumo excessivo de carne é que eu tenho gota. Gota, eu não sei se vocês sabem, mas é uma doença que geralmente quem tem é idoso. Eu tenho desde os 24 anos, porque eu fazia muito aquela dieta da proteína, aquela dieta que você praticamente corta todos os carboidratos e pode comer à vontade daquilo que pode, que é carne. Na minha família várias pessoas têm, meu pai, meu irmão, meus avós, só que isso é uma coisa que dá quando você já tá bem mais velho. Eu já tinha desde os 24 anos e o médico me falou que era por causa do consumo excessivo de carne. Eu já consumi diversos tipos de carne animal. Eu sempre fui o maior dos carnistas. Para mim, comida sempre foi lembrança, aventura, paixão. Eu sempre fui da cozinha e viajei o mundo atrás de novos sabores, atrás de novas carnes e novos animais que pudessem ser comidos. E eu sempre viajei para lugares que eu pudesse ter contato com animais. Eu sempre gostei do contato com animais nas viagens. Só que o mesmo animal que eu acariciava de dia, eu comia à noite. Eu já comi uma infinidade de tipos de carnes de animais diferentes. Eu já comi jacaré, já comi cobra, já comi tartaruga, alpaca, lhama, não só carne, porque eu também já comi gafanhoto, já comi barata, escorpião, bicho da seda, cavalo marinho, cachorro. Tudo isso quando eu morei na China. Não sei se vocês sabem, mas eu morei na China, mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Mas sim, eu comi cachorro na China. E para quem me pergunta, é uma carne como outra qualquer. Acho até meio esquisito as pessoas acharem normal comer porco e é anormal comer cachorro. Na minha cabeça, para mim era tudo bicho. Agora, por que eu comia esses bichos todos? Porque eu entendia que, apesar deles sofrerem, porque é óbvio, eu nunca fui enganado, eu nunca achei que eles não sofriam, eu achava que era normal, natural e necessário, que é o que fazem a gente acreditar. Se você me perguntar se eu amava os animais, claro que eu amava os animais. Praticamente todo mundo que você pergunta se ama os animais vai dizer eu amo os animais, mas come também. Agora, quando eu comi esse animal, que eu quero que vocês tentem adivinhar que animal é esse, esse para mim foi talvez o meu ponto de inflexão no pensamento de que aquilo estava errado, comer qualquer animal
indiscriminadamente. Comer qualquer animal indiscriminadamente. Só que eu não fazia ideia de que ele viria assim inteiro desse jeito. Para quem não adivinhou ainda, esse animal é um porquinho da Índia, que é um dos animais mais fofos da face da terra. Como eu fui capaz de comer um bicho desse? E o problema é que o que me fez abrir os olhos nesse momento foi que esse restaurante era daqueles restaurantes que você escolhe o animal vivo na hora, que eles matam e você come. Além de eu não imaginar que ele viria inteiro daquele jeito, eu não sabia que eu ia escolher, que eu ia olhar no olho daquele animal e ia escolher qual iria morrer. Mas assim eu fiz, escolhi. E a outra coisa que eu não sabia era que dentro do restaurante, no chão, no piso, tinham vários outros porquinhos da Índia que vinham cheirar o seu pé e que vinham pedir carinho enquanto você estava comendo talvez o irmão dele ali. Aquilo foi bem impactante para mim. Duas dessas experiências foram bem impactantes para mim e me fizeram pensar melhor. A do tubarão, porque naquele dia eu estava em Galápagos e eu nadei com mais de 30 tubarões e tinha achado lindo estar junto da natureza, e à noite eu fui comer tubarão. E no Peru, que eu tirei essa foto deitado em cima dessa lhama, e à noite eu comi carne de lhama. Bom, agora que vocês têm uma pequena ideia de quem era o Ivan antes do veganismo, eu vou te contar como eu me tornei vegano. Existem muitos motivadores para uma pessoa se tornar vegana. Tem gente que vira vegano por causa dos animais, que é o mais comum e o mais óbvio. Outras pessoas se tornam veganas por causa da saúde, elas buscam uma alimentação melhor. Outras pessoas se tornam veganas por causa da sustentabilidade do planeta, por causa do meio ambiente. Como eu sempre entendi que a questão animal era uma questão necessária porque a gente precisa se alimentar e na minha cabeça a gente precisava se alimentar de animais, eu nunca fui muito pego, sabe, por esse argumento, eu achava necessário. O que me pegou de verdade foi uma mistura da questão ambiental com a questão da saúde. Um dia, de uma hora para outra, eu tive uma dor de cabeça muito forte que não passava. Foram dias com essa dor de cabeça. Eu comecei me automedicando em casa mesmo, tomando remédio. Só que a dor de cabeça não passava. Depois de alguns dias, eu fui no médico, neurologista, e ele me passou remédios mais fortes. Essa dor de cabeça não passou. Depois de mais ou menos uns 20 dias que a dor de cabeça não passava e eu já estava, de alguma forma, enlouquecendo com aquela dor de cabeça, o meu irmão, que é médico, entrou em contato comigo e pediu para eu largar tudo e correr para um hospital, porque era algo muito sério, não era normal uma pessoa ficar com dor de cabeça tanto tempo. Agora, uma parte, esse meu irmão é daqueles que se você liga pra ele e diz pra ele que, sei lá, uma serra cortou seu braço e o seu braço caiu no chão, estava se debatendo, esvaindo em sangue, ele vira pra você e fala que toma uma água que passa. Esse é meu irmão. Quando ele entrou em contato comigo e disse pra eu largar tudo, no meio da tarde, descobrisse um hospital que tivesse uma máquina de ressonância, eu acho. Uma máquina de ressonância e que tivesse um neurologista de plantão e que eu corresse para esse hospital, eu fiquei de verdade preocupado. Eu cheguei no hospital, fui com uma amiga, porque nessas situações a gente precisa de apoio. Eu fui com uma amiga e, encurtando a história, o médico disse que das condições que poderiam ser, pelos meus relatos, eu poderia ter 4 coisas. Ou eu tinha um câncer no cérebro, ou eu tinha meningite cerebral, ou eu tinha tido um derrame e eu estava, de alguma forma, sentindo as consequências, ou eu tinha um aneurisma que estava prestes a explodir. Não tinha nada que pudesse dizer assim, é só uma dor de cabeça, toma uma Neosaldina que melhora, sabe? Naquele momento, um buraco abriu sob meus pés e eu tive certeza que eu ia morrer naquele momento. Não sei se vocês já viveram isso, assim, de um momento que você tem certeza que você vai morrer. Desculpa, me emocionei. Não sei se vocês já tiveram isso, um momento que vocês tiveram certeza que vocês iam morrer. Eu tive esse momento. O que foi bastante irresponsável do médico, porque ele falou isso pra mim antes de eu fazer exames. Quando eu fiz os exames, não era nada daquilo. Eu fiz até punção de líquor da coluna. Não era nada, nenhuma daquelas possibilidades. E eu precisei ficar internado para refazer os exames. Fiquei vários dias no hospital com dor de cabeça. E eu vou tentar encurtar essa história, que a história é longa, tá? E no final das contas eu fui liberado, tive alta e ninguém sabia dizer o que era o que eu tinha.
Sabe aqueles momentos da vida que você não tem mais nada que seja racional, que te ajude e você resolve apelar pro espiritual, pro indizível, pro mágico? Foi o que eu fiz. Eu conhecia já um xamã que fazia acupuntura. Eu resolvi entrar em contato com ele e fazer algumas sessões. Na primeira sessão com esse xamã, ele não conseguia olhar na minha cara, que ele disse que eu estava com uma energia tão pesada que a gente precisava fazer um trabalho de limpar as minhas energias antes. Naquela primeira sessão eu saí de lá tão abalado, eu achei que eu ia morrer. Agora eu quero te dizer uma coisa, esse xamã, ele faz um trabalho energético que parece que te revira do avesso. Eu enxerguei coisas ali da minha vida que eu nunca pensei, fichas caíram. Tudo isso com uma aura de magia, de mágica, porque é uma coisa tão de outro mundo, esse poder das folhas, da fumaça, das pedras. Impressionantemente, no dia seguinte, eu já tinha momentos sem dor de cabeça e uns 3 dias depois eu já não tinha dor de cabeça, coisa que nenhum remédio, nenhum médico conseguiu fazer por mim. E ele fez isso limpando as minhas energias. Aí é que eu vou chegar no veganismo. Naquele momento que eu me senti uma pessoa muito pura, com energia muito boa, porque eu fiquei fazendo esse tratamento com ele por alguns meses, eu assisti um filme na Netflix chamado Cowspiracy. Esse filme foi o filme que abriu a minha cabeça para tudo isso. Eu acho que tinha uma conjunção de fatores naquele momento. O fato de eu ter passado por aquela questão de saúde, o fato de eu estar fazendo um tratamento com um xamã que cuida das minhas energias. Parece que aquele momento era o momento que eu estava com todos os canais necessários abertos para receber todas essas informações e toda a bondade que pudesse ter. Naquele momento, eu assisti a um filme na Netflix chamado Cowspiracy, que fala sobre a questão da indústria da carne, como a indústria da carne está acabando e está matando com o planeta. Esse filme é fantástico porque ele mostra como a indústria da carne está acabando com o planeta. A Amazônia sendo desmatada para abrir pasto, um consumo absurdo de água. Eu não sei se vocês sabem, mas para se fabricar 2 hambúrgueres de 120 gramas, se gasta quase 5.000 litros de água. E você é preocupada se seu banho tá longo demais, se você pode ou não lavar a sua calçada com a mangueira. 5.000 litros de água em 2 hambúrguerzinhos. E a pesca industrial é aquela pesca em que eles simplesmente jogam uma rede gigantesca no oceano e saem rebocando tudo que vem pela frente. O que eles querem é só o atum. Só que nessa jogada de rede, eles pegam baleia, eles pegam tubarão, eles pegam tartarugas, golfinhos. E morre tudo. Cerca de 80% do que eles pegam é descartado morto no mar à toa. Esse filme me fez entender o quanto os humanos destroem o planeta e de uma forma tão ávida e tão poderosa que a gente está realmente acabando com o planeta. Essa questão me chamou atenção, porque de verdade eu costumo dizer que eu fui pego pelo meu egoísmo e que depois eu entendi que não era muito bem aquilo, mas naquele momento eu entendi que o meu egoísmo falou mais alto. Por quê? Quando eu assisti aquele filme, eu entendi que a gente estava acabando com o planeta e que de alguma forma aquilo ia me afetar. Então eu resolvi pensar sobre aquele assunto e eu entendi naquela noite que eu precisava me tornar vegano. Não sei quando, não sei como, mas eu entendi que eu precisava. E parece que o universo coloca as pedras certas no seu caminho para te fazer aprender. No dia seguinte, quando eu abri o celular, eu vi uma notícia dizendo que os cientistas tinham chegado à conclusão de que em 30 anos, mais ou menos, não haveria vida no mar, porque nos últimos 40 anos a gente tinha dizimado 50% da vida marinha. E pelo cálculo, eles chegaram à conclusão de que em 30 anos não haverá vida no mar. Quando eu li aquilo, eu fiquei tão impactado com aquela notícia e eu fiz as contas. A idade que eu tinha mais 30 anos, eu ia ter 70 anos. Quando eu entendi que eu teria 70 anos e eu talvez tivesse que ir para a rua para brigar por um alimento, por um pedaço de bife,
Porque, você sabe, é uma cadeia. Se acaba a vida no mar, vão acabando todas as outras vidas. E eu sou o tipo de pessoa que, a partir do momento que eu entendi uma coisa, eu não consigo ignorar, eu não consigo fingir que eu não entendi aquilo. Naquele momento, eu sabia que eu precisava virar vegano. Restava saber como eu faria esse processo. Muitas pessoas passam por processos longos para se tornar vegano. Primeiro param de comer carne vermelha, depois param de comer frango, depois param de comer peixe e assim vai. Eu achei que eu precisava parar de uma hora para outra. Mas naquele momento eu achei sensato pensar assim: qual é a comida que eu mais gosto? Essa comida eu vou comer uma vez por semana. Eu vou ser vegano a semana inteira, mas eu vou toda semana, no sábado, eu vou comer aquilo que eu mais gosto. O que eu pensei? Hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Todo sábado eu iria comer um hambúrguer de carne, mesmo tendo passado a semana inteira vegano. Foi o que eu fiz. Virei vegano e no primeiro sábado eu fui numa lanchonete e essa lanchonete, por acaso, tinha um hambúrguer vegano. Eu já estava lá mesmo, falei assim, vou experimentar esse hambúrguer vegano. Quando eu comi o hambúrguer vegano, eu senti aquela vontade de comer hambúrguer de carne saciada. Eu pensei assim, que legal, né? Não precisei comer. A semana seguinte inteira, eu passei novamente sem comer nada de origem animal. E aí, no sábado, novamente, fui a um outro restaurante e vi que tinha também hambúrguer vegano, só que dessa vez ele ainda vinha acompanhado por anéis de cebola que também eram veganos. O que aconteceu? Eu comi aquele hambúrguer e os anéis de cebola. Novamente, eu senti a minha vontade de comer hambúrguer saciada naquela semana. Já na terceira semana, olha como a cabeça vai mudando. Eu me vi buscando uma lanchonete que tivesse hambúrguer vegano. Olha como já mudou a minha cabeça. Eu já estava buscando um hambúrguer vegano. E assim, novamente eu fiz. Comi o hambúrguer naquela noite e naquela noite eu pensei, eu já estou há 3 semanas vegano. Se eu já estou há 3 semanas vegano e não sentindo falta, eu estou bem, quer dizer que eu sou vegano. Eu já sou vegano. Eu já sou vegano. Ah, eu quero fazer uma parte nessa história que é importante. Eu tenho uma amiga chamada Marisca, que é como uma irmã para mim. No momento que eu contei para ela que eu tinha me tornado vegano e contei essa história de que era pelo meu egoísmo, porque eu não queria brigar com ninguém por um pedaço de bife na rua, quando eu contei isso para ela, ela me disse assim, eu não dou 2 semanas para você entender que é pelos animais. Naquele momento eu achei besteira, porque não era pelos animais, na verdade. Salta no tempo. 2 semanas depois, eu, no ônibus, indo para o trabalho, eu me pego chorando por lembrar de um vídeo que eu tinha assistido na noite anterior de um abate de uma vaca. Enfim, esses vídeos que a gente acaba consumindo muito quando a gente se torna vegano. Eu chorava como se minha mãe tivesse morrido. Eu tava chorando de soluçar de verdade e as pessoas em volta no ônibus estavam olhando pra mim, provavelmente achando que minha mãe realmente tinha morrido. Naquele momento, eu parei de chorar e comecei a gargalhar. Por que eu gargalhei? Porque eu entendi que de verdade aquilo tinha entrado em mim, era pelos animais. Eu costumo dizer que a gente, quando come muita carne, a gente está ingerindo uma energia que é como se fosse um anestésico. Esse anestésico te impede de sentir compaixão pelos animais da forma como você deveria sentir, da forma natural, a forma que é natural para você. E a partir do momento que eu tirei esse anestésico, eu entendi de verdade a importância dos animais e como o movimento do veganismo é importante para salvar esses animais, porque esses animais não têm voz e nós podemos ser a voz desses animais. Eles nunca vão conseguir ser os atores principais da libertação deles próprios. A gente precisa fazer isso por eles. Nesse momento que eu entendi de verdade que eu já era vegano. Então, por isso que eu costumo dizer que eu virei vegano da noite para o dia, mas ao mesmo tempo que não foi. E talvez por isso tenha sido tão fácil me tornar vegano, porque eu me permiti. Eu achei que se me desse muita vontade, eu ia comer. Eu não digo que isso é a regra ou que isso é o certo para todo mundo, mas assim foi para mim. Eu achei que eu todo sábado ia comer aquele hambúrguer de carne e acabei não comendo. 21 dias depois,
eu percebi que eu já era vegano. E o curioso dessa história é que existe um programa chamado 21 Dias Sem Carne, que diz que se você fica 21 dias sem comer carne, você acostuma a não comer carne e você consegue ser uma pessoa que não come carne. Então eu convido as pessoas para fazer qualquer desses processos que te levem ao veganismo. Que seja segunda sem carne, que é apenas um dia na semana. Se você acha que não consegue ser vegano para sempre ou de uma hora para outra, começa com a segunda. Segunda-feira não come carne, nenhum tipo de carne. Se você conseguir, nada de origem animal, que seja um dia por semana, já é um passo rumo ao veganismo. Se você achar que você consegue fazer 21 dias, tenta então 21 dias. Foi o que aconteceu comigo. Eu te garanto que depois de 21 dias você não vai querer mais ingerir nada de origem animal. Só fez bem para minha vida. Eu tenho certeza que vai fazer bem para a sua também. Fora que faz bem para a vida dos animais, faz bem para a vida do planeta e de todo mundo que está à sua volta. Então eu adorei contar a minha história para vocês. Vocês gostaram de ouvir? Mataram a curiosidade? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo aqui no Vegflix, que é o Universo Veg em um só canal.